A festa junina tem uma outra diferença em relação a essas horas sociais, seja da Adventista, da Batista ou dos metodistas, enfim. Por quê? Enquanto essas horas sociais evangélicas bebem na cultura americana, que por sua vez bebeu na cultura francesa, das quadrilhas francesas, a festa junina já tem uma tradição bem mais antiga, talvez ali por volta do quarto século de nossa era, que foi uma adaptação cristã a festividades pagãs. E essas festividades pagãs, por sua vez, também têm uma tradição que vem desde a época bíblica, desde a época de Moisés e dos hebreus chegando em Canaã. Mas calma que eu vou explicar devagar isso para você, tá bom? Olha essa fotografia, essa pintura de um túmulo egípcio. O que você está observando aí nesse túmulo? É um túmulo egípcio da 18ª dinastia, onde mostra vários empregados do faraó, do vizir ali, cumprindo aquilo que em egípcio era chamado de o período mais alegre do ano, que é o solstício de verão, que é quando eles colhiam o trigo. Olha a felicidade de todo mundo aí, com aqueles montes de trigo sendo colhidos, e eles contando trigo e pesando trigo e tudo mais. Isso era tão festivo que virava uma festa. Essa outra imagem para você, ela pode não parecer muita coisa, mas nos tempos bíblicos, isso é a imagem de Iá, tá? Tanto é que os grãos de trigo aí estão bem maiores do que o normal. Mas hoje, para nós que estamos acostumados a uma vida de supermercado, de grandes centros, de atacadão, de ir na geladeira e tirar um copo d'água, alguns elementos da comida diária, eles não têm o mesmo efeito cultural que havia no passado. Lembre-se, no passado não havia o supermercado que você vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, faz toda a compra do mês e guarda em estoque na geladeira. A maior parte das pessoas, para sobreviver, elas tinham que ter, ademais das suas profissões, o trabalho de agricultores. Ou seja, era uma sociedade majoritariamente agropastoril, que vivia especialmente de gado, ou gado de pequeno porte, se você quiser chamar, por exemplo, quando você pega uma ovelha, uma cabra, ou naqueles que tinham mais condições, uma vaca, um boi, uma coisa assim, eles tinham que ter o seu pequeno rebanho ali. E, além disso, tinham que ter uma terra para plantar e colher. E o plantio e a colheita era a garantia da sobrevivência daquele povo. Então, se tinha duas coisas que a população tinha que ter, senão todos iam morrer, era água e plantio. Só que essas coisas não eram tão fartas assim. Lembre-se, especialmente a história bíblica que acontece no Oriente Médio, grande parte do Oriente Médio, na verdade, a maior parte do território do Oriente Médio, do Levante, da Península do Sinai, toda aquela região ali da Mesopotâmia, grande parte é desértica. Então, numa situação dessa de água rara, a água era pouca, você tem que economizar a água, e de pouca boa terra, plantar e colher quando a safra sai bem, ufa, é um grande alívio. Mesmo hoje, em pleno século XX, quando tem um problema numa praga que acaba com uma grande plantação de soja, de trigo, cevada, qualquer coisa, nós temos um grande problema na balança comercial, os preços ficam mais caros. É que hoje, com os métodos, os meios de transporte e divulgação, às vezes, assim, tivemos um problema com a safra brasileira, aí o Brasil importa a safra de outro país e está tudo resolvido. Você vai perceber, talvez, o preço mais caro no supermercado, mas você não vai deixar de comer pão todo dia. Mas naquela época, não. Se você não tinha o que colher, se você não tinha o que colher, não tinha o que comer. Por essa razão, o dia da colheita era um dia de grande celebração em vários povos. Então, você encontra povos, os egípcios celebravam, os hititas celebravam, os mesopotâmicos, todos eles, sírios, os babilônios, os elamitas, todos esses povos que viveram no entorno da Bíblia sempre celebravam a colheita. E eles gostavam de fazer fogueira,
dançar em torno da fogueira, fazer danças típicas, música típica e celebrar aquela grande fartura. Por quê? Se agora eu colhi e estou com os vasos cheios de trigo ou cevada e outros elementos que eles plantavam, isso significa que a minha família não vai passar fome. Eu tenho comida em casa. A menos que aconteça uma tragédia, um exército inimigo vir devastar a minha casa e roubar o meu trigo, a menos que isso aconteça, minha família está garantida. Então é motivo de celebração. Agora, lembre-se bem, tudo isso que eu estou contando para você aconteceu no hemisfério norte do planeta. E lá as estações do ano são diferentes da nossa. Enquanto para nós o inverno é agora, no mês de junho, julho, para eles o inverno é dezembro, novembro, janeiro. E nesse momento agora é o verão. E havia alguns momentos certos para fazer o plantio e também para colher. E a época do verão era a época que eles colhiam o trigo, porque tinha o solstício, quando o sol estava no ponto mais alto em relação à Terra, então os dias ficavam mais longos. Depois ele vai diminuindo até o próximo inverno, né? Mas o dia mais longo do verão é o dia melhor para colher. Então eles faziam festa. E como muitos desses povos eram pagãos, eles misturavam essa festa de alegria pela colheita com a religião deles. Eles aproveitavam para misturar aquela dança, aquelas festas com os mitos pagãos, com a história dos deuses, com uma adoração aos deuses. E havia exageros, por exemplo, a Bíblia fala de povos cananeus que sacrificavam seus filhos a Moloch, por exemplo, sempre na busca de uma boa colheita. Lembra a adoração de Baal na época do profeta Elias, lá na época da Jezabel? Baal era o deus da colheita. Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Então, esses povos pagãos tinham essas danças. Eles sempre faziam isso para comemorar. Vou mostrar para vocês aqui um quadro de como seria mais ou menos o calendário da época. Era um calendário baseado praticamente nas luas e no plantio. Eles marcavam o calendário deles pelo comportamento da agricultura. Então você tinha, por exemplo, os anos geralmente começavam na primavera, assim também é na Bíblia, que seria mais ou menos mês de março, abril, aproximadamente. Março, abril. É que nessa época as plantas começam a brotar, as raízes se fortalecer. Então, em maio, é a época para colher a cevada. E eles começam em maio a colheita do trigo, que se estende até junho. Junho é o ápice da colheita do trigo, tá certo? Depois você tem outros elementos, em julho você tem a secagem, o armazenamento dos grãos, setembro é a época de colheita da uva, e quando vai esfriando ali no outono, outubro, vai esfriando agora o tempo e tudo, aí você tem, em outubro, você armazena os frutos e começa a preparar a terra, você planta alguns cereais na terra antes do inverno, a semente passa o inverno todo na terra, os primeiros frutos começam a dar na primavera, e depois você vai ter a colheita do trigo em junho, que é a época justamente do verão, ou do pico do verão. Agora, veja bem, o nome da festa é festa junina. Então não pense com as categorias do hemisfério sul onde estamos. Junina, eu já mostrei aqui no calendário, porque junho era o mês do verão, era o mês de colher o trigo. E o trigo era o principal de todos os grãos, porque é do trigo que você fazia o pão. E o pão, para eles, é como se fosse o arroz com feijão do brasileiro. Era comida que não podia faltar. Lembra que na oração do Pai Nosso, Jesus até ora assim, não nos deixe, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Também no livro de Atos dos Apóstolos, fala que os cristãos, quando se encontravam para uma comida, para uma ceia, diziam, eles se encontraram para repartir o pão. Para repartir o pão. A gente sempre fala, partir o pão com o semelhante. Então, o símbolo da comida era o pão. Assim como o arroz e o feijão nunca podem faltar na mesa do brasileiro, para eles era o pão, que o pão era garantido. O que viesse depois, uma carne, um outro tipo de cereal, aí era uma iguaria. E o melhor pão,
o mais nutritivo era o feito de trigo. Um pão de qualidade inferior era feito de cevada. Então, os mais pobres comiam pão de cevada. Os que estavam em melhor condição, pão de trigo. E o trigo era colhido em junho. Então, junho era o mês que tinha uma grande festa da colheita do trigo. Então, a festa de junho, festa da colheita, que vários povos pagãos tinham e continuaram mantendo. Eu falei da época dos hititas, dos elamitas, dos cananeus, mas essa festa das colheitas também existiu no meio dos persas, dos gregos, dos romanos, chegando até a época da Roma bizantina, a época de Constantino, e quando o cristianismo começou a cristianizar vários elementos, começou agora a adequar algumas festas de junho, festas pagãs da colheita, e dar um toque cristão a elas, e aí foi virando as festas de São João. Tá tudo bem até aqui, gente? Tá claro? Só para eu ter noção como é que são antigas, eu falei da época ali bíblica do Êxodo, mas se eu voltar até antes, você lembra da Stonehenge, que fica lá na Inglaterra? O Stonehenge, eu gravei uma evidências uma vez, é lindo esse lugar. Alguns acreditam que o Stonehenge seria uma espécie de santuário, alguns pensam que é um observatório astronômico, mas ele tem a ver com as festividades de celebração da colheita, ou seja, muita festa junina, pensando em junho, aconteceu ali no Stonehenge, tá bom? Isso lá antes da invenção da escrita. E eles, como eu falei, também gostavam muito de colocar fogueiras, porque entendiam que aquilo era o renascimento, alguma coisa. Os celtas, por exemplo, tinham muitas práticas nas suas festas, que hoje nós vemos nas festas juninas. Por exemplo, os celtas tinham o costume de dançar em volta da fogueira, tomar bebidas quentes, mesmo sendo verão, mesmo sendo quente, e muitas das culturas dos celtas estão hoje nas festas juninas que nós temos no Brasil. Porque, eu já falei, através do mundo romano, elas vieram para dentro do cristianismo. Agora, deixa eu falar um pouquinho de algumas práticas pagãs que houve nesse tempo aí, para ilustrar para você como é que as festas, os festivais de colheita eram praticados. Vamos ver, por exemplo, deixa eu ver quem eu tenho aqui, os gregos. Tem os famosos mistérios de Eleusis. Eleusis era uma cidade grega, acho que 50 quilômetros de Atenas, que fica, aliás, Eleusis, e tem os mistérios eleusianos. Até hoje nós não sabemos o que acontecia nos cultos de mistério eleusiano. Não sabemos. Porque se alguém que participou contasse, seria morto. E eles guardaram muito bem o segredo. Nós sabemos que havia os mistérios de Eleusis, mas havia várias mulheres que também saíam em procissão nas ruas com tochas e feixes de trigo para comemorar a celebração da vida, o ciclo da vida, a colheita. E esses mistérios de Eleusis, que essas mulheres participavam, eram em homenagem à deusa Deméter. Deixa eu contar para vocês a história de Deméter. Deméter era a deusa da agricultura para os gregos. Os romanos, que plagiaram a religião dos gregos, chamavam Deméter de Ceres, de onde vem a palavra cereal. Porque Deméter era a deusa da agricultura, irmã de Zeus. Então, a versão romana, Deméter vira Ceres, de onde vem a palavra cereal. E há uma mitologia grega que, certa vez, Hades, o deus do submundo, foi até o Monte Olimpo e se apaixonou pela sobrinha dele, porque Hades era irmão de Deméter e irmão de Zeus. E Deméter tinha uma filha chamada Perséfone. E Hades se apaixona pela própria sobrinha. E ele rapta Perséfone do mundo dos deuses. A Deméter fica irada, vai até Zeus, Zeus amarela, não quer enfrentar o irmão, ela fala, tá bom, enquanto você não devolver minha filha, eu não vou deixar que nenhum broto de trigo ou cevada ou qualquer outro alimento suja na terra. A humanidade vai morrer e vão todos para o mundo do inferno para adorar o seu irmão. Aí houve toda uma questão que envolve até o herói grego, Hércules, que ele vai até o submundo e consegue reverter a situação. Uma versão diz que foi Teseu, outra fala que foi Hércules. Ele vai lá e consegue reverter a situação e, no final das contas, igual o Celso Russomano
estando bom para ambas as partes, né? Celso Russomano aqui agora, lembram disso? Ficou mais ou menos acertado assim. Durante uma parte do ano, Perséfone ficava com a mãe dela no Monte Olimpo. Noutra parte do ano, ela ficava com o seu amante Hades no inferno. Então, todas as vezes que na Terra tinha seca, que o plantio não estava bem, a explicação que eles davam era: ora, Perséfone está com Hades lá no inferno. E quando a coisa estava bem, que a agricultura era farta, opa, Perséfone está com a mãe dela. Então, a maneira de aplacar a ira de Deméter era sempre fazer cultos de festival, agradecendo a Deméter pela colheita, para que ela não fique irada e puna a humanidade com fome. Então, aí você tem outro festival grego, os festivais Eleusidas. Os romanos tinham também a Saturnália, que eu já falei num vídeo anterior, que tem ligação com o carnaval, tá bom? Era uma honra ao deus Saturno, que justamente o deus Saturno é o deus da agricultura. É uma história interessante também, ligada à mitologia grega, mas que os romanos depois acabaram pegando essa história para eles e adaptando. Agora, essa festa, a Saturnália, ela acontecia geralmente no solstício de inverno, mas ela celebrava, mais uma vez, o plantio, o descanso da terra e outras práticas agrícolas que também tinham a ver com o mundo pagão. Bom, com tudo isso aí que eu apresentei, eu volto à pergunta que eu quero comentar de vocês. Rodrigo, se você está admitindo, mesmo que você contou lá no início que tinha a hora social da Igreja Adventista, que outras igrejas evangélicas também tinham a sua hora social, e a Igreja Católica tem a festa junina, mas você admitiu que a hora social da Igreja Adventista e as horas sociais das igrejas evangélicas têm uma origem diferente da festa junina. É isso mesmo. O formato é o mesmo, dança de quadrilha. A dança em forma de quadrilha é o mesmo. Dança de grupo, dança de roda, mas a origem é diferente. Enquanto essas festas evangélicas, protestantes, têm origem na França, nas quadrilhas francesas, a outra tem origem aqui nesse mundo pagão.